Meus irmãos, hoje eu convidei você para estar nesse vídeo porque eu quero te convocar para duas missões extremamente importantes. Porque depois desse vídeo, a nossa luta contra seitas religiosas e os falsos profetas vai tomar uma dimensão diferente. E eu quero te convidar, primeiramente, lembrando aqui, fazendo menção da Amai-vos, os irmãos que já estão empregados nesta batalha e que já têm todo um apoio jurídico. Se acontecer algo comigo após esse vídeo, vocês não desistam de lutar. Não parem. Vocês saberão quem foi e deem seguimento a esta causa. Segundo, eu quero convocar vocês a partir de hoje para serem uma voz profética. Chega. Meus irmãos, nós sentamos em cima dos livros e lemos histórias de homens e mulheres que foram extraordinários para termos a liberdade que temos de chegar até aqui com a nossa fé. Mas quando chegou a nossa hora de lutar, muitas das vezes nós nos acovardamos. Então eu convoco hoje cada irmão que assistir esse vídeo, cada irmão que foi liberto de uma seita religiosa, que a partir de hoje nós nos tornemos uma voz profética. E você vai começar com esse vídeo. Você vai comentar nesse canal, nesse vídeo, tudo que nós estamos falando aqui. E pessoas entrarão aqui para defender os falsos profetas. E você vai conversar com eles. Você vai dialogar com eles. E você vai mostrar para eles que esse vídeo não é a luta de um homem sozinho. Não. Mas é uma luta de um povo que cansou de sofrer e diz, basta. Meus irmãos, a história, ela vai nos mostrar que o que nós estamos vendo acontecer hoje dentro das seitas religiosas, e especificamente eu vou falar aqui da ICM, Igreja Cristã Maranata. Não tenho nenhum medo hoje de me colocar aqui diante de você e diante de Deus com muito temor no coração, para nós iniciarmos esta batalha. Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que têm medo de falar contra uma instituição religiosa. Uns têm medo porque talvez um familiar está lá dentro, mas outros têm medo porque foram atemorizados com pragas, com maldições e com falsos testemunhos de pessoas que deixaram supostamente aquela instituição, mas outros têm medo por causa das consequências que podem vir. Meus queridos irmãos, se nós estamos numa luta, nós precisamos ter coragem de denunciar o sistema religioso. No passado, havia homens que tiveram coragem de se levantar contra o sistema religioso. Queridos, o sistema religioso, que tinha forças e poder nas mãos, promoveu a maior perseguição contra esses irmãos. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, na Santa Inquisição? Quem nunca viu falar nas cruzadas? Meus irmãos, homens e mulheres foram mortos, torturados, perseguidos, porque eles tiveram a ousadia de se levantar contra um sistema religioso e mostrar que estava errado. Eles tiveram coragem de denunciar e o preço foi muito alto. Historiadores mais otimistas dizem que o número pode chegar a 10 milhões de pessoas que foram massacradas por cristãos. Historiadores menos otimistas
Dizem que o número pode chegar ou passar de 20 milhões de pessoas que foram perseguidas, que foram arrancadas de suas famílias, que tiveram seus bens confiscados, tiveram a sua vida tirada, mas eles permaneceram na fé até o último momento. Talvez você já está pensando, olha, mas eu vim aqui assistir esse vídeo porque eu quero ouvir o que a seita Igreja Cristã Maranata está fazendo. Calma. Eu preciso te dar esse contexto histórico para no final eu mostrar para você que a história está se repetindo. A história está se repetindo com os mesmos detalhes. É incrível. Quando nós nos debruçamos nesse assunto, irmãos, nós pesquisamos alguns casos, alguns motivos, algumas meras coincidências. Nós vamos ver como a história está se repetindo. Eu vou citar aqui para alguns irmãos, quem nunca ouviu falar, por exemplo, de Savonarola. Que nome? Quantas vezes nós ouvimos esse nome dentro, inclusive, do Manaim, lá da seita Igreja Cristã Maranata? Agora, o que não te contaram, por que ele foi morto? Queimado em praça pública em 1498. Sabe por quê? Porque ele teve coragem de criticar a corrupção da igreja. Quem não viu falar em Joana d'Arc? Tema de filmes, tema de novelas. E o que ela fez? Ela foi acusada de heresia. Ela foi perseguida. Não bastasse prendê-la e todo o sofrimento e humilhação dada a ela. Ela foi levada para a fogueira, queimada viva. E qual era o seu pecado? Heresia. E qual era a sua heresia? Talvez por alguma visão que estava tendo de Deus, mas mais provável talvez até por um distúrbio mental, mas ela mostrava aquilo que o sistema religioso não queria que ninguém falasse. Foi morta. Quem não viu falar de Jean Hus, que teve a coragem de questionar a igreja e foi queimado vivo no ano de 1415, a história lendária de Jean Hus, que alguns historiadores dizem não ser verídica, outros confirmam que é verídica, que no meio do fogo ardente, ele teve coragem de gritar, olha, hoje vocês estão matando o pato, mas vai levantar o ganso daqui a 100 anos que vocês não poderão deter. Alguns diziam que essa história, esse grito foi uma voz profética para Lutero, justamente 100 anos depois. Mas por que ele foi morto? Porque ele enfrentou o sistema religioso daquele momento. Quem não viu falar de William Tyndale? Qual o crime desse homem? Ele traduziu a Bíblia para o inglês. Estrangulado e o seu corpo queimado em praça pública para se tornar exemplo para todos no ano de 1536. Quem não viu falar de Félix Manz, um dos fundadores do movimento chamado Anabatista? Qual o crime desse homem? Um reformador. Um reformador. E aqui, meus irmãos, eu quero abrir um parêntese para você. Porque você aprendeu dentro de uma seita religiosa que o Império Romano talvez seja, a Igreja Romana seja a grande prostituta do Apocalipse. Tem muitas pessoas que estão dentro de seitas religiosas que tratam os cristãos da Igreja Católica Romana com o maior desprezo, porque aprenderam dentro da sua seita que a Igreja Romana tem o sangue dos mártires nas mãos. Mas hoje eu quero desmistificar isso para você. A grande prostituta de Apocalipse é todo o sistema religioso cristão e toda a sua história. Porque esse homem,
Ele não foi morto por cristãos católicos. Ele foi morto por cristãos protestantes, dos reformadores. Mais precisamente, o Ulrich Zwingli, que teve a pachorra, discordando com Félix Manz, discordando da visão que ele tinha de reforma, porque ele não queria estar misturado com o Estado, ele não queria o batismo de criança, ele queria estar vivendo uma vida mais piamente longe da guerra do Estado. E alguns reformadores não concordavam com ele, como Lutero, como outros. E qual foi o preço que esse homem pagou? Ele pagou com a vida. Diz os historiadores que ele foi amarrado pés e mãos, com um pau atravessado no corpo e lançado dentro do rio. Diz que abaixava no rio e quando ele estava quase afogando, levantava novamente e gritavam-se para ele: você não queria ser rebatizado? Então toma. Praça pública. Os anabatistas, que são originários do início do movimento desse homem, foram perseguidos e massacrados. Milhares e milhares de anabatistas foram mortos pelas mãos tanto de cristãos católicos como de cristãos protestantes. Sabe por quê? Porque tiveram coragem e quiseram viver de uma forma diferente do que estava vivendo. Quem não viu falar de Miguel Servetti? O que esse homem fez que foi um crime na vida dele? Ele publicou obras teológicas que estavam em desacordo com a Igreja Romana e com a visão geral de alguns reformadores. Esse homem foi condenado por heresia. E dentre os que estavam assinando para levá-lo para a fogueira, queimado vivo em praça pública, estava lá o protestante Calvino. Não vou entrar aqui em mérito de calvinismo, nós estamos falando que o sistema religioso, ele é a grande Babilônia, não importa em qual denominação. Meus queridos, olha aqui para mim. Nós estamos vendo a história se repetir. E sabe por que esses homens foram mortos? Havia uma justificativa, irmãos. Agora, quando eu falar para vocês a justificativa que o sistema religioso tinha para perseguir esses homens, para levá-los à fogueira, para levá-los à morte, para serem massacrados e humilhados em praça pública, vocês vão ver uma coincidência, uma semelhança idêntica ao que está acontecendo hoje. Primeiro, essas pessoas foram mortas por tribunais religiosos, ou, pelo menos, com forte apoio institucional da igreja. Queridos, esses homens, o que eles têm em comum? Eles desafiavam o poder dominante, seja do papado, seja dos dogmas doutrinários, do status político ou das ideias reformadoras. O que eles tinham em comum? Que eles foram enquadrados como hereges. Mesmo quando as suas ações apenas visavam a correção ou faziam uma denúncia de casos graves acontecendo em suas épocas. Foram enquadrados como hereges. Começa a aparecer uma história. Nós vamos entrar no assunto, irmãos. Vamos continuar um pouquinho na história para vocês entenderem o que está acontecendo. Queridos irmãos, nós precisamos dar um grito. Nós precisamos dar um brado. Nós precisamos, meus irmãos, sair do nosso comodismo, da nossa covardia. Nós precisamos sair do nosso sofá e começar a gritar
E começar a anunciar, e começar a dizer: nós não aceitaremos ser governados por um falso profeta, nós não aceitaremos os enganos e as mentiras de um sistema religioso, nós não aceitaremos o domínio de um sistema religioso. Nós temos que começar a gritar que tinham mais em comum, que tiveram as suas mortes executadas de forma brutal, cruel. Meus irmãos, estima-se o número de 10 a 20 milhões de mortos. Mas os que foram condenados a prisões, a serem desapropriados dos seus bens, a terem o exílio em terras distantes, foram milhões e milhões que nenhum historiador consegue descrever o tamanho, o número que foi. Porque estava no poder o sistema religioso, quando não por si só, mas em comum acordo com a justiça da época e com o poder político da época. Qual é a justificativa que esse sistema religioso teve para perseguir esses homens e matar esses homens? Qual foi a justificativa? Primeira, a defesa da fé verdadeira. Estamos em nome de Deus. A fé cristã deve ser protegida contra heresias e desvios. É a primeira justificativa que estava à frente de qualquer perseguição feita por cristãos a outros povos, àqueles que pensavam diferente. Recentemente, meus irmãos, nós temos recebido vídeos. Eu não vou postar aqui pedaços de vídeos, porque esse vídeo não pode se alongar muito, porque você tem que assistir até o final. Mas nós temos recebido vídeos e cortes de vídeos com o presidente da seita cristã Maranata, com a maior arrogância, com a maior soberba, ele dizendo que estão defendendo a fé, porque eles são a obra verdadeira de Deus. Queridos, para que eles fossem realmente diferentes de qualquer grupo, eles tinham que agir de forma diferente. Mas eles estão agindo da mesma maneira e estão hoje produzindo a mesma perseguição. E a justificativa é: a fé precisa ser defendida. Todos os acontecimentos, as afrontas, as mortes, os assassinatos, tudo foi dizendo a defesa da fé verdadeira. Outro foi a salvação da alma do herege. Talvez, pensavam eles, matando o corpo, a alma seja salva. Meus irmãos, quando nós vemos isso aqui, nós vamos ver o que está acontecendo hoje dentro do sistema religioso, dentro da igreja cristã Maranata. A chamada defesa da fé verdadeira. A manutenção da unidade do corpo, da igreja. É a doutrina do corpo, nós temos que preservar o corpo de Cristo. Eu me lembro na minha saída, meus irmãos, com esse pretexto de defender a doutrina, de defender o povo, eu saí no sábado. No domingo foi feita uma reunião naquele local. E eu vou citar o nome da fonte hoje. O coordenador Robson Marcos de Cássio, que já havia me feito chorar tantas vezes, e eu vou contar os motivos. Mas ele fez uma reunião com urgência, convoca pastores, convoca diáconos, convoca obreiros, porque a partir de hoje não é mais pastor Osiel, e nem mais é um irmão Osiel, não é mais a irmã Cecília, são os caídos, são os hereges, com eles não comais. E foram pegando versículos bíblicos para justificar a teologia do medo. Não recebam, não conversem, não liguem, não atendam o telefone. Tinha 2 diáconos naquela reunião.
Um deles, no mesmo dia, me ligou: pastor, eu estou apavorado. Era a época da pandemia, foi uma reunião online, ele me ligou: eu estou apavorado com o conteúdo da reunião. Meu irmão, olha para mim aqui, meu irmão. Deixa eu dizer, lobos devoradores transvestidos de ovelhas. Na segunda-feira, eu recebo a ligação do presidente, já contei esse testemunho, não vou espichar. Mas interessante que ele queria preservar a obra. Ele queria preservar a obra. E ele disse para mim: olha, lançando sobre mim palavras de mal. E eu disse: pastor Geudeti, naquele momento ainda eu o chamei de pastor, aquela coisa horrorosa, aquele falso profeta, aquele lobo vestido de ovelha. Falei: pastor Geudeti, eu estou feliz, eu estou saindo com a minha esposa, eu estou saindo em paz. E ele virou para mim e disse: você está em paz agora, mas você vai ver o que vai acontecer com você. Deixa eu dizer uma coisa. E ele falou para mim assim: porque você está saindo e não vai levar nem Jesus e nem o Espírito Santo. Filho de Satanás, tu não és dono nem de Jesus e nem do Espírito Santo. Pior, tu não és portador da luz do Espírito Santo, é um homem das trevas. Mas ele disse para mim, porque o pretexto quando matavam era preservar a obra. É o que está acontecendo. Eu vou pular aqui para a última vontade, eu deixei por último isso aqui. Esta aqui era a justificativa mais falada e plausível que aqueles homens tinham para perseguir e massacrar milhões de pessoas. É a vontade de Deus. Vem aqui para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Você já ouviu falar que Deus revelou algo? Se você é de uma seita religiosa, você já ouviu de alguma forma. Um dos pretextos mais usados por um sistema. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Presta bem atenção aqui. Um dos pretextos mais usados para justificar a perseguição aos que foram mortos nas fogueiras, que foram torturados até a morte, é que era a vontade de Deus. O que o presbitério da Igreja Cristã Maranata está fazendo, eles estão dizendo: Deus revelou. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus não revelou nada naquele lugar. Não tem revelação naquele lugar. Naquela semana da minha saída, presta atenção aqui, meus irmãos, isso é muito importante você ouvir. Na semana da minha saída, para proteger o povo, para esconder o povo, com medo de que eu fosse fazer algo, mas talvez você não saiba, depois de ter ouvido esse homem, esse falso profeta, esse filho de Satanás, querendo me destruir emocionalmente, porque ele não podia me tirar a minha vida com a arma na mão, então ele queria tirar emocionalmente. Eu decidi no meu coração que eu não queria mais papo com aqueles homens. E eu me lembro que eu liguei para o senhor Robson Marcos de Cássio, e ele até me pediu desculpa, ou ele me ligou, não me lembro os detalhes, acho que foi ele me ligou. Eu atendi o telefone, e antes que ele falasse qualquer coisa, eu falei: eu não quero papo com vocês. Eu liguei para outra pessoa. Um amigo que eu achava que era meu amigo, mas quando eu comecei a contar o que houve, ele mandou me calar. Era um diácono que foi ungido no período, depois foi ordenado, está lá dentro.
conivente com o inferno que está acontecendo lá dentro. Deixa eu te dizer, meu irmão. E eu falei para ele falou, não, mas eu estou te ligando, é para te pedir desculpa por aquilo que ele falou. Eu falei, eu não quero desculpas suas, eu não quero desculpa de ninguém daí, eu não quero nunca mais contato com vocês. Meus irmãos, eu já falei isso, que a melhor coisa que me aconteceu na minha vida foi sem dúvidas nenhuma, foi o contato daquele homem comigo. Porque ele arrancou a casca que estava ainda de mim, de religiosidade, de ICM, daquelas mentiras, daquelas doutrinas, porque na voz daquele homem eu vi Satanás falando. Filho de Belial, lobo vestido de ovelha. Eu vi Satanás falando na boca daquele homem. Ah, que coisa maravilhosa! Arrancou de mim todo o resquício que existia daquele lugar. Mas eu fiquei um ano em silêncio. Um ano em silêncio, eu não tinha canal. Se eu tinha alguns vídeos no YouTube, em outro canal, era sobre a pregação da palavra, eu não falava daquele assunto. Mas durante aquele ano, várias pessoas foram me procurando. Inclusive, muitos dos que me procuraram, que eu falei, eu não quero tirar ninguém de lugar nenhum. Eu quero seguir a minha vida. Um deles chegou na minha casa e ficou até a meia-noite. No outro dia ele bloqueou e ele ficou lá, sabe fazendo o quê? Ele ficou me contando histórias que eu nem sabia. Dos infernos que acontecem dentro daquele Manaim, que de acampamento de anjos só tem o nome. Porque aquilo lá é acampamento de Satanás. E não se assustem, irmãos, por eu ficar emotivo aqui hoje, porque hoje é uma denúncia que eu estou fazendo. É uma denúncia que eu estou fazendo. E esse irmão chegou lá e ficou até meia-noite na minha casa falando. No outro dia bloqueou meu número de telefone e ficou dentro da pocilga, porque ele queria ser diácono, ele queria ser pastor. Ele não importa se a alma dele vai ser condenada no inferno, o que ele quer é um título para ele. Depois de um ano de tantas pessoas me procurarem, foi que eu comecei a fazer alguns vídeos, onde eu fiz um vídeo contando a minha história. Mas deixa eu dizer para os irmãos uma coisa. O que aconteceu durante toda a história da igreja é o que está acontecendo com a ICM. Não está acontecendo, meus irmãos, na mesma proporção, porque eu preciso passar isso para os irmãos. O nosso conteúdo hoje é uma denúncia. Essa semana eu fiz até um vídeo, mas o pastor Solon também trabalhou um vídeo, que é uma audiência, onde está sendo processado o pastor Antônio Jorge e o pastor Solon. Eu peguei ali alguns trechos e fiz um vídeo. Mas eu achei interessante que o pastor Antônio Jorge, numa postura impecável, com a Bíblia na mão, ele falou de coisas que o presbitério desconhece, que é a verdade do Evangelho. Mas quando ele contou o que está acontecendo lá dentro, porque uma das coisas, e eu vou começar a dizer o que eles estão fazendo agora, nós ouvimos falar do que esses homens passaram, a justificativa do porquê passaram. Nós falamos com os irmãos aqui de quantos milhões de pessoas já foram perseguidas e mortas. Historiadores não ousam determinar um número, porque de mortes varia de 10 a 20 milhões. Mas o número de pessoas que foram perseguidas, que foram presas, que foram afastadas de suas famílias, que tiveram que abandonar o seu país e ir para lugares distantes, perseguido por cristãos. É tão grande o número que os historiadores não ousam dizer, alguns mais ousados chegam a falar em 100 milhões de pessoas no total que tiveram que afastar, tiveram seus bens, tiveram confiscado, tiveram famílias, perderam. Mas tudo que eles fizeram foi em nome de Deus. E o pastor Antônio Jorge, pegando a palavra, quando contou para o pastor, na audiência, o juiz falou, mas espera aí, se esse homem está fazendo o que ele está fazendo. E ele então orienta o advogado do Antônio Jorge, fala, olha, vocês têm que fazer uma denúncia no CNJ, porque isso é crime. Acontece, meus irmãos, que diz a Bíblia para quê? O que é
a sujeira para quem está sujo. A Bíblia diz: quem é sujo, suje-se mais ainda. É isso aí. O presbitério está envolto num lamaçal de pecado, e a única coisa que eles sabem é mentir e mentir para enganar. Lobos vestidos de ovelhas, disse Jesus. Mas muitas das vezes o juiz é seduzido, é corrompido pelas falácias, porque ele tem cara de cristão, tem aparência de cristão, é uma ovelha, afinal há uma multidão que o segue. Não, é falso profeta, bajulado e adornado por uma corja de seguidores que não importam com nada, a não ser em continuar alimentando a podridão daquilo que já está podre. Perseguição que a igreja cristã Maranata vem fazendo ao decorrer de muitos anos. A primeira técnica que eles usam é a difamação. Há mais ou menos um ano atrás, um diácono, ele me procurou e disse: pastor, eu quero processar a igreja cristã Maranata. Ele me procurou como advogado. Se vocês não sabem, eu sou advogado. Não tenho exercido, estou paralisado, eu sou advogado, tenho um AB. E ele me procurou: eu quero denunciar, eu quero fazer uma ação contra... Porque aquele homem, numa reunião, ele falou que todos que saíram da obra perderam a salvação. E a minha família, minhas irmãs, meu irmão, minhas irmãs e minha mãe são de lá. Minha mãe já é uma idosa. E ela ficou desesperada, me procurou e falou comigo: olha, meu filho, volta para a obra, porque você perdeu a sua salvação, mas nós vamos te receber. E ele ali muito angustiado, porque eles querem difamar quem saiu. Deixa eu dizer para os irmãos, durante o ano que eu fiquei em silêncio, durante um ano, o meu nome corria na boca dos profetas da ICM, filhos de Satanás, falsos dons. O anjo está varrendo o lixo da igreja. Um irmão nos procurou preocupado, procurou a mim, a irmã Cecília, minha esposa, queria nos dar um conselho, porque ficou sabendo por boca dos falsos profetas, dos filhos de Satanás que estão lá dentro, que eu estava divorciando da minha esposa porque o Senhor tinha mostrado. É o Senhor mesmo que está mostrando, o Senhor das trevas. Porcos lameados espalhando a lama para os de baixo. É interessante, meus irmãos, como que a tática manipuladora, ela acontece. A teologia do medo tem que difamar quem saiu e tem que esconder. Por isso que tem aquela palavra. Quem da ICM nunca ouviu alguém dizer: tem que preservar a obra? Deixa eu te dizer, meu irmão, não é preservar a obra, é preservar o império. Não há preocupação com o nome de Cristo naquele lugar. E eu provo com poucas palavras. Durante 10 anos da minha caminhada naquele lugar, principalmente nos Manaíns, que eu já disse e repito, não é acampamento de anjos, só se for de anjo das trevas. Eu ouvia o presidente trazendo jornal e falando mal de todas as religiões. E eles diziam o seguinte: aqui não acontece porque aqui o Espírito Santo fala, mas se acontecer não vai ficar. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, aconteceu. Em 2013 vazou, um irmão teve coragem, aí eu digo é corajoso, teve coragem de desafiar o sistema, um sistema poderoso, um sistema que tem juízes, um sistema que tem doutores, um sistema que tem advogados e um sistema que tem muito dinheiro, a ponto do líder dizer: nós temos 2 bilhões de reais. Mas esse irmão denunciou para o Ministério Público o desvio. De hoje seria mais de 20
60 milhões de reais, corrigido pelos índices da inflação. O Ministério Público enfrenta a situação, mas infelizmente nosso país é um país, uma republiqueta, que muitas das vezes a lei não se cumpre quando se tem dinheiro para ir julgando, para ir recorrendo para os tribunais, e tribunais até que entra e você sabe o que acontece. Eles então foram presos, aquele escândalo com a obra de Deus. E o Ministério Público dizendo que era uma quadrilha, que ameaçavam testemunha, que intimidavam testemunhas e que tinham roubado o equivalente de hoje a mais de 60 milhões de reais. Eles saem da cadeia e voltam todos para o poder. Sabe o que eles disseram? Foi Deus que revelou. É a vontade de Deus. Eu vou falar aqui a frase do nosso vice-presidente. Uma vez ele falou de um assunto político, ele falou: a quadrilha está voltando ao poder. A quadrilha está voltando à cena do crime. Foi isso que aconteceu no presbitério. A quadrilha voltou para a cena do crime. Acusações como formação de quadrilha, como desvio de dinheiro, como ameaça de testemunha e tantas acusações, nem sei quantas são. Voltaram para o poder, assumiram e disseram: Deus revelou. Se for o Deus das trevas, porque Deus não está conivente com um lixo podre desse. E ali os dons. E sabe quem perdeu? Os que saíram, os que denunciaram, foram difamados, perseguidos, humilhados enquanto pôde. Irmãos que denunciaram até hoje respondem processos na justiça, porque o poderio econômico da instituição é muito grande para ir atrás e perseguir, porque estão promovendo hoje uma santa inquisição. Está aqui a denúncia. A Igreja Cristã Maranata, também outras seitas, mas hoje a denúncia dela, está promovendo uma santa inquisição. Primeira tática que eles usam não é a fogueira, não é afogar, não é decapitar, porque o ordenamento jurídico não permite. Pasmem que se permitisse eles fariam. Não tenha medo, não tenha nenhuma dúvida disso. Eu sou testemunha da fúria daquele homem, uma vez que não podia destruir o meu corpo, e que ele queria destruir a minha mente, ele queria destruir a minha fé, ele queria destruir a minha alegria, ele queria destruir a minha família. Mas uma vez que porque ele não podia me levar para uma forca, que se pudesse fariam, a tática deles, a primeira, é a intimidação. Eu me lembro, meus irmãos, sobre preservar a obra. Manaim. Havia uma palavra que era falada em quase todas as aulas do Manaim, que chama Orkut. Eu sou dessa época. A maioria dos jovens não sabe nem o que é isso, né? Era uma rede social, se eu não me engano, tipo Facebook. E o Orkut era a porta do inferno para dentro da casa de todo mundo. Não sabíamos nós que era no Orkut que o cavaleiro veloz estava denunciando as falcatruas, estava denunciando as mentiras e os enganos que estavam lá dentro. Eu não sabia. Orkut daqui, porta do diabo. É interessante, meus irmãos, para eles, para o presbitério, quem sai de lá está com o anticristo. Quem sai de lá é filho de Belial. Quem sai de lá não tem mais salvação. Para eles, o Orkut é a porta do inferno. Interessante que desviar 60 milhões do dinheiro dos dízimos não é porta do inferno. Ou vocês viram algum deles pedindo perdão pelo que fizeram. Ameaçar testemunha não é porta do inferno. Mentir que Deus está revelando para voltar para o poder não é porta do inferno. Só é porta do inferno quem denuncia a mentira deles. Está acontecendo, movido pela ICM, uma nova santa inquisição. Eu sei que o termo é forte. Porque hoje não estão enforcando em praça pública, mas eles estão fazendo em audiência secreta. Muitas das vezes pede sigilo.
Processo sigiloso. Hoje não estão queimando corpos, eles queimam reputações. Saiu desta obra, é do anticristo. Saiu porque fez. E ameaças, quem deixou a obra morreu comido de bicho, quem deixou a obra bateu no ônibus e morreu, quem deixou a obra está condenado. Meus irmãos, nós estamos mostrando aqui um paralelo para os irmãos de como foi a perseguição no passado, feito por cristãos. E a mesma perseguição. E deixa eu recapitular os irmãos aqui. Para com essa ideia de pensar, porque você foi doutrinado, a sua mente foi feita uma lavagem, que a grande Babilônia é a Igreja Católica Romana e que o Papa é o anticristo. Você teve uma lavagem cerebral, você passou por um processo que você só vê isso. Mas a verdade é que a grande Babilônia do Apocalipse não é apenas a Igreja Romana, mas é todo o sistema religioso que ele faz o que for preciso para se proteger, para se perpetuar como no poder. Quem sai é filho do diabo. Não estão queimando corpos, estão queimando reputações. A espada foi trocada agora pelo carimbo. O carrasco que exercia, que cumpria, é agora o advogado pago com dinheiro dos fiéis. É isso aí. Pode fazer 100, pode fazer 1000 processos, por quê? Porque nós temos 2 bilhões de patrimônio. Tem muito patrimônio para gastar. Mas deixa eu dizer, a tática, a intimidação e a segunda tática, processos judiciais. Irmãos, os processos judiciais têm um propósito, apenas um: calar quem denuncia, quem acordou e quem está denunciando a mentira de lá. O único propósito. As ações deles são lastreadas por alguns pedidos. Normalmente é pedido por uma indenização material, que eles têm a pachorra, a canalice, a safadeza de dizerem, já fizeram isso. Eu ouvi isso já, que o pedido do advogado é apenas simbólico para que ele não fale mais. Qual era o propósito da Santa Inquisição no passado? Calar a boca de quem tinha coragem de falar. Qual é o propósito dos processos judiciais da Igreja Cristã Maranata sobre os seus membros? Mais de 100 processos já existem contra ex-membros. É isso mesmo que se ouviu. A ICM tem contra ela mais de 800 processos. Ou ela está em partes de mais de 800 processos na justiça. Só você citar o nome dela no Jus Brasil vai aparecer. Mas muitos deles são processos fiscais, porque dízimos eles gostam. Pagar o que é do Estado, não. O que Jesus falou, dai a César o que é de César, para nós não serve. Mas não vou entrar nesse mérito. Isso é problema deles com o Estado. Mas o que eles estão fazendo com ex-membros, aí sim, e eu quero deixar aqui uma mensagem para os irmãos que estão sendo processados. Não desistam. Meus irmãos, não se acovardem. Meus irmãos, não tenham medo. Se for preciso nos juntarmos a John Hus, nós juntaremos. Se for preciso nos juntarmos a Servete, nós nos juntaremos. Se for preciso nós cantarmos o hino da vitória com Joana d'Arc, nós cantaremos. Mas não arreda o pé. Maior é o que está conosco. Eles podem vir com a frota do inferno inteiro, que Deus está conosco. Não tenham medo, porque a partir de hoje vai levantar um exército. Deixa eu te falar, tem irmãozinho sendo processado. Presta atenção aqui, irmãos. Tem irmãozinho sendo processado que não tinha dinheiro para pagar advogado. Sabe como conseguiu arrumar um advogado? Através da Amai-vos. Por isso que a minha mensagem primária foi para Amai-vos. Que se acontecer algo comigo, vocês sabem quem é. E não deixem passar. Irmãos,
Não desistam. Porque o nome seu, o nome do que estão lutando contra as barbáries, contra a mentira, contra o engano que está dentro daquele presbitério, o seu nome vai estar junto com o nome dos valentes do passado. O seu nome vai estar na galeria da fé, como aqueles que não tiveram medo de enfrentar o sistema podre e corrupto. Não se acovarde. Não se acovarde, em nome de Jesus. Você não está sozinho. Primeiro que abraçou a causa foi amai-vos. E agora, eu creio, meus irmãos, que você que está me ouvindo hoje, você vai passar por um despertamento e você vai se tornar uma voz profética, porque esse vídeo e outros mais, mas esse vídeo diretamente vai rodar dentro daquela instituição, vai rodar do sul ao nordeste, do leste ao oeste, vai rodar lá dentro e vidas vão ver a podridão que está lá em cima. Estão querendo calar a boca como fizeram no passado, quando o sistema religioso, e não é só o católico, é todo o sistema é podre. Agora, não estamos falando aqui, irmãos, de salvos, porque a igreja de Cristo é invisível, aleluia. A igreja de Cristo, Jesus disse, vocês não vão chamar ninguém de pastor, vocês não vão chamar ninguém de senhor, porque somente Deus é o vosso pastor, somente Deus é o vosso Senhor, somente Deus é o vosso Pai. Preocupa não. A igreja de Cristo é invisível. O processo é uma forma de calar. Calar. Mas deixa eu dizer, nós não nos calaremos. Hoje eu trago essa denúncia. O juiz que estava na audiência com o pastor Antônio Jorge, com o seu advogado, com o advogado da ICM, seu representante, o juiz disse, se é verdade, Antônio Jorge, o que você está falando da forma que os que saem são discriminados, da forma que tentam calar, das ameaças espirituais, inclusive isso é vedado na Constituição brasileira, para os irmãos terem ideia, o que o presbitério está fazendo é crime perante a Constituição brasileira. Então os irmãos imaginam diante de Deus. Então não vem me falar que o Espírito Santo está lá revelando. Não venha me falar que o Espírito Santo está lá orientando. Não venha me falar que o Espírito Santo está naquele lugar. Não está. O Espírito Santo não está naqueles homens, não está no presbitério, porque aquilo é dominado por mentira e engano. Eles querem pousar que são diferentes. A obra. O cristianismo falido, a obra. Mas eles têm as mesmas táticas, as mesmas mazelas, a mesma artimanha, a mesma sagaz ideia de perseguir quem tem coragem de falar. Pessoas, irmãos, estão sendo ex-membros perseguidos com ações judiciais. Irmãzinha que ganha R$2.000, às vezes, sendo processada, tendo que pagar 20 mil conto. Né? Se perder, vai pagar como? Aí ainda tem a safadeza de dizer, não, nós não queremos o dinheiro, esse dinheiro vai ser doado para a instituição, porque o que nós queremos é calar. Querem calar, mas não vão calar. Nos juntaremos, sim, àqueles que pagaram com a vida, se for preciso. Mas nós lutaremos até a última gota que tivermos de forças contra essa seita macabra, endemoniada que se tornou essa instituição. Meus irmãos, ontem o sistema religioso dizia, é a vontade de Deus. É diferente? Deus revelou. São tão sem vergonha, deve estar consultando a Deus para entrar com essas ações. Abre a Bíblia e fecha a Bíblia, abre a Bíblia e fecha a Bíblia. O Senhor falou o que pode fazer. É muita safadeza. Não dá.
Os irmãos me desculpem ficar emotivo. Talvez os irmãos estão pensando, o Oziel resolveu falar porque ele foi processado. Até então não. Eu estou falando porque eu vi a dor de irmãos. Eu estou falando porque eu estou acompanhando o caso dos irmãos. Meus irmãos, antes era a forca, a fogueira, a decapitação. Hoje é a calúnia. Hoje é o processo judicial para calar. Mas é o mesmo espírito disfarçado. O espírito de Satanás. É o espírito da grande Babilônia que tem nas mãos o sangue dos inocentes. Deixa eu dizer. João 8,32, sabe o que fala? A verdade faz o quê? Liberta. Mateus 23, Jesus estava fazendo o quê? Denunciando o fariseu. Custou a vida dele. Mas ele denunciou, raça de víbora, hipócritas, ai de vós, ai de vós, ai de vós. É a mesma palavra, ai de vós. Não tem mais, Mateus capítulo 10, os que matam o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Deixa eu te dizer, Jesus nunca ensinou, nunca mandou prender, processar ou matar alguém. Jesus nunca mandou processar ninguém, irmãos, pelo contrário. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminhe 2 com ele. Mas nós estamos defendendo a obra. Que obra? Como é que vocês não defenderam a obra quando vocês desfalcaram 60 milhões dos cofres públicos e voltaram todos para o poder? Por que naquele momento vocês não tiveram a preocupação de defender a obra? Só querem defender a obra quando o irmãozinho que saiu de lá, sofrido, ferido, tem coragem de gritar e falar. Essa seita é perigosa. Aí vocês querem defender a obra. E um monte de capacho, pastores capachos de um falso profeta que avalizam essa crueldade que estão fazendo. Eu não sei, meus irmãos, o que vai dar esse vídeo, não. Talvez até vocês não nem querer ver. Às vezes 5 minutos e vai tô ficando doido. Mas eu queria que esse vídeo tivesse 100 mil visualizações. Mas não é 100 mil de irmãos vagos, não, irmãos. Eu queria que 100 mil semitas vissem esse vídeo. Para que tivesse depois, eu queria que visse até o final. Para que depois tivesse alguma palavra para dizer como eu vou me justificar diante de Deus. Eu vou fazer uma madrugada. Eu vou fazer um jejum até 9 horas. Bando de hipócritas. Meus irmãos, nós precisamos fazer uma reflexão do que está acontecendo. Por que estamos presos no medo? A verdade, irmãos, nunca foi bem-vinda. Ninguém quer ser confrontado com nada. Nós gostamos de elogio. Elogio é uma beleza. Portanto, você nem precisa entrar no meu canal para me elogiar. Entra, comenta sobre o assunto e fala o que você pensa, confirma se é verdade ou não e manda o vídeo para alguém. Não precisa de elogios. Elogio massageia o ego. Mas a verdade liberta, dói. A verdade dói, meus irmãos. Os irmãos acham que foi fácil para mim, irmãos, deixar aquela instituição? 22 anos, meus 3 filhos criados lá dentro. E o meu 4º filho veio depois de mais velho. Todos lá dentro. Nora lá dentro. Filhos. O neto lá dentro. Minha posição como coordenador de área. Tudo que eu ia fazer só vinha no coração as palavras. Mas se eu deixar esta obra, aquela mensagem maldita do inferno que tem lá dentro, para onde iremos nós? Mas quando Deus quer fazer a obra, oh, glória a Deus. Não, temos que ter coragem, vai acontecer alguma coisa, irmãos. Lembre-se, irmãos, a verdade nunca foi bem-vinda em lugar nenhum, principalmente dentro do sistema religioso. Fala a verdade dentro dos testemunhos de Jeová para vocês verem. Nós temos irmãos que nos acompanham aqui que são testemunhos de Jeová. Pode até manifestar no vídeo aí do que eu estou falando. Fala a verdade lá dentro. Fala a verdade dentro dos adventistas do 7º dia. Aquelas heresias absurdas. Fala a verdade.
Fala a verdade dentro dos mormons. Irmãos, ninguém quer a verdade, mas a verdade liberta. Se eles te odeiam, irmãos, deixa eu dizer, se uma seita religiosa igual a ICM está te perseguindo, ou ela difamou o seu nome porque saiu, ou você sabe de alguém que passou por isso, pode até comentar se você quiser, está no caminho certo. Isso é sinal que você está fazendo o certo. Cristo foi odiado por falar a verdade. E Jesus falou que vocês também serão odiados pelo mesmo motivo que eu fui, por falar a verdade. E sabe por quê? Eu já tenho feito um trabalho, mas sabe por que hoje eu resolvi fazer essa denúncia aqui, nesse formato, com essa palavra? Porque eu quero dizer para eles que eu não tenho medo deles, não. Eu quero dizer para eles que eles podem juntar o inferno inteiro para vir contra nós. E eu estou falando para você, meu irmão que saiu de lá, deixa eles juntar o inferno inteiro para vir, porque os que eles fazem é obra das trevas, é obra de Satanás. Pode juntar, porque maior é o que está conosco, não preocupa não, irmãos. Deus vai prover. Eu creio, irmãos. Irmãos, denunciem. Fale, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, fale. A verdade não pode ser algemada. Nós estamos tendo notícia de pessoas, eu vou dizer, estão uma enxurrada de pessoas saindo de lá, mas muitos não estão saindo por causa da verdade. Estão saindo porque estão tristezinha, porque o líder lá, a obra não é mais a mesma. Deixa eu te dizer uma coisa, nunca teve obra naquele lugar, meu irmão, põe isso na sua cabeça. Eu não estou falando de salvos, tá? Não confunda. Aquela instituição, aquele presbitério, nunca teve Jesus dentro dele. Se o Espírito Santo estivesse dentro daquele lugar, eles não fariam o que eles estão fazendo desde o princípio, mentindo, usando a palavra... Você sabe de onde surgiu a palavra revelação? O pastor que me contou partiu para o Senhor, se eu não me engano. Ele não pode confirmar. Mas ele estava junto lá no início. Outro vídeo eu vou contar para vocês. O evangelho verdadeiro, irmão, liberta. É a religião corrompida que aprisiona. Por isso que está aí, cheio de teologia do medo. Que se deixar esta obra, vai morrer comido de bicho. Se deixar essa obra, vai bater no ônibus. Se deixar essa obra... Eu me lembro um vídeo que ele fez recentemente, e ele fez de som sarcástico, né? Talvez vai cair debaixo de um ônibus aí. Não é culpa nossa, é o que ele deseja para os outros. E ainda... Meus irmãos, eu tenho visto um povo tão idiotizado naquele lugar, que eles ficam dando risadas de uma desgraça dessa. Por isso que eu creio, irmãos. Por isso que eu falei no início, quando alguém entrar aqui nesse vídeo, para querer defender aquela desgraça lá, e talvez, ninguém vai fazer. Vai fazer. Porque uma mente feita lavagem cerebral é um inferno, irmãos. Agora, o que eu e você vamos escolher? O silêncio vamos nos calar? Como eu fiquei um ano calado. Nós vamos nos calar? Eu vou fechar o meu canal aqui. Poucos dias, os irmãos até perceberam que eu fiz menos vídeos um tempo atrás aí. E eu comecei a pensar, não por questões de medo deles, mas por questões pessoais e algumas viagens que eu tive que fazer e outras questões. Eu pensei em parar o canal ou deixar parado por um período. E olha, irmãos, durante umas 3 semanas eu comecei a cogitar aquilo e eu comecei a receber mensagens. Uns falando, olha, eu ouvi o seu vídeo ontem e tal, olha, não para. Irmãos, eu me quebrantei, chamei minha esposa, olha aqui, Cecília. Olha aqui, não podemos parar. Sabe por quê, irmãos? Acomodar é melhor. Por isso eu até chamo aí os pastores que saíram da obra, né? Eu estou falando obra aqui agora, eu quero chamar aquilo de obra mesmo, irmãos. Que lá é uma obra. Uma obra de Satanás. Uma sinagoga de Satanás. Eu estou chamando publicamente a ICM de uma sinagoga de Satanás. Com muito temor diante de Deus.
E quem é de Deus que está lá dentro vai sair de lá. Ou Deus vai levar de alguma forma, porque quem é de Deus, irmãos. Porque para a ICM, como instituição, só tem um caminho. Não tem dois, não tem três. Tem um caminho para a instituição, na verdade tem dois. Um é continuar do jeito que está e vai crescer, vai o que for, mas nunca será igreja de Cristo. Nunca será. Se ela não tomar a segunda possível atitude, que é dos pastores virem a público e pedirem perdão. Confessarem que a palavra revelação foi uma invenção, que ouviram isso de fulano de tal, que era a forma de dominar para todo mundo obedecer e tal, e que nunca houve, e se arrependerem e deixarem as práticas, tem que deixar a prática de todas as doutrinas, tem que dar uma palavra para a igreja e falar: a partir de hoje, dom espiritual só pode sair dos nossos lábios se nós tivermos 100% de certeza que é Deus falando e tem que se cumprir. Acaba com a camininice, porque se Deus fala, vai falar. Mas eles não vão fazer isso. Então aquilo lá nunca será igreja de Cristo. Ela será uma seita. Ah, mas o presidente vai morrer. Meus irmãos, o problema não é o presidente, porque o dono daquela instituição é Satanás. É uma sinagoga de Satanás, de mentira, de engano, de falsidade. Vai morrer o presidente, vai levantar o vice. Sai um inferno e entra outro inferninho. Agora, mais de 100 processos querendo calar os irmãos. Eu estou terminando o vídeo aqui, irmãos. Eu quero fazer uma oração com você. Eu tenho deixado aflorar as minhas emoções nos meus vídeos, porque até os irmãos que já me viram pregando no púlpito, eu sempre fui muito assim, meio... Alguns irmãos brincavam que era o sapatinho de fogo, meio pentecostal. Sempre eu tive esse jeito um pouco. E eu estava fazendo os vídeos mais comedidos, mas eu senti que eu preciso manifestar as minhas emoções. Os irmãos que estão vendo precisam ver. Nós não estamos brincando aqui não, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Eu nunca recebi um centavo por ser pastor lá durante 17 anos, 2 anos como diácono e 2 anos como obreiro. Nunca recebi um centavo. E nunca dependi de nada de lá. Eu não dependo de like de YouTube para viver, não. Eu não preciso de dinheiro, meu canal é monetizado. Se eu contar para vocês quanto que dá, vocês vão rir. É centavos. Estou preocupado com isso não, irmãos. Para eu viver, eu tenho a minha renda, eu tenho meu negocinho, pouquinho, eu tenho para viver. Tenho meu trabalho. Né? Eu corro atrás todo dia, semana inteira. Não preciso de dinheiro, de YouTube, de nada para viver, não. O que eu estou fazendo aqui, irmãos, é espiritual. O que eu estou fazendo aqui é um trabalho espiritual. Quando eu recebo uma mensagem que eu recebi aqui hoje, não vou citar o nome, mas eu vou ler aqui. Recebi hoje aqui, ó. Só para os irmãos entenderem, deixa eu ver se eu acho aqui. Então, o que eu vou achar foi hoje. Uma moradora, só vou dar o 0 aqui dela. Ela é 031. A palavra dela foi a seguinte: pastor, eu sou tal da Maranata, tenho 3 anos que eu estou lá, mas eu não aguento mais, eu quero sair. E eu entro e saio do mesmo jeito. Eu não sinto nada naquele lugar. Sabe por quê? Porque essa aqui é uma escolhida de Deus. Sabe por que ela não sente nada? Porque ela não dá lugar para Satanás. E ela vai falando aqui a história da vida dela. Aqui. Ah, não dá para ver não. Não dá para ver não. Vou mostrar só várias mensagens que ela passou. Minha mãe, pouco tempo antes de partir para o Senhor, ela me chamou um dia e falou assim: me explica um negócio. Eu tenho visto você falar aí da Maranata, mas você ficou mais de 20 anos lá, me explica isso aí. Não dá para entender. Minha mãe é muito idosa e às vezes não estava compreendendo o que estava acontecendo. Mas ela falou assim: me explica uma coisa. Por que eu fico vendo lá aquele negócio, todo mundo vendo anjo, vendo o céu abrir, o céu rasgar? Por que eu não vejo nada? E eu disse para ela: minha mãe, porque a senhora tem temor. É isso mesmo que eu falei. A senhora não vê porque a senhora tem temor a Deus.
Tira o temor que que a senhora vai ver tudo que a senhora quiser ver. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu termino esse vídeo aqui, Pai. Eu sei que é um vídeo polêmico, eu sei que é um vídeo de acusações, é um vídeo de denúncia, é um vídeo acusando o acusador, acusando o filho de Belial, o falso profeta, de ser o que ele é. É um vídeo de esclarecimento. Mas também, Pai, eu sei que é um vídeo polêmico. Eu sei que muitos irmãos, ao receber esse vídeo, talvez não vão ter coragem, porque tem medo, porque às vezes tem um familiar lá dentro. Mas eu quero pedir, Pai, aqui em nome de Jesus, que o Senhor dê coragem aos teus filhos que tiverem em posse esse vídeo, que o Senhor dê a eles coragem de encaminhar esse vídeo para eles, para os seus familiares. Pai, para aquele pastor que essa irmã que saiu de lá ama, manda para ele. Pai, dá coragem aos teus filhos. Nós fizemos aqui, Pai, um desafio para que se levante entre nós que saímos uma voz profética contra aquelas obras das trevas. Pai, como o Senhor me tem dado forças para esse trabalho, dê força aos teus filhos que estão assistindo esse vídeo a encaminhar esse vídeo para mais pessoas de lá. Queremos, Pai, que as pessoas de lá tenham os olhos abertos. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor use a nossa vida. Use a vida de cada um de nós, Pai, para que almas sejam resgatadas do cativeiro, para que as almas sejam resgatadas das garras do falso profeta. É uma súplica que fazemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vão em paz. Chegou até aqui, você já vai aí comentando, você vai enviar esse vídeo, você vai levantar essa voz profética, porque nós vamos ver coisas acontecendo, irmãos. E nós vamos dando notícia para os irmãos do que for acontecendo daqui em diante. Deus abençoe a sua vida grandemente. Abençoe a sua família. Abençoe os que estão presos lá dentro para que sejam resgatados. Abençoe também os pastores, ó Deus, que ainda há uma esperança. Tira-os de lá. Que eles possam confessar os seus pecados. É um pedido. É uma súplica que fazemos a Deus. Mas você pode ser esse instrumento. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.